Ela é professora na Unicinos há mais ou menos 10 anos. Trabalha com formação de professores e ministra aulas para todas as licenciaturas, lecionando as cadeiras de teorias da aprendizagem, planejamento e organização do ensino. Essas duas atividades fazem parte do programa de aprendizagem da formação docente. Nas outras horas de trabalho, ela é assessora pedagógica das unidades de graduação, trabalhando na assessoria e análise de materiais digitais para os cursos 100% à distância que a Unicinos oferece. É também professora do curso de especialização em gestão da escola, onde ministra as cadeiras de planejamento e orientação educacional e a pesquisa como princípio educativo. Isso é o que eu sei, porque tenho certeza que tem muito mais além disso. E acho também muito interessante poder estar entrevistando ela nesse dia que é o dia dos professores, que é o dia do professor, tão importante. E ela também que é apaixonada por educação, que é muito legal. Eu sou aluno dela no DPG e nos primeiros 5 minutos eu já me encantei, já queria entrevistar ela aqui no podcast, queria que todos escutassem. Seja muito bem-vinda ao podcast Demasiado Humano, Nara Norberg. Muito legal tê-la aqui no Demasiado Humano. Obrigada, Roberto. Fico muito lisonjeada com esse convite. Acho que a sua iniciativa é fantástica, fantástica. Acho que é muito bom essa proatividade, esse empreendedorismo e ver isso crescer e ganhar corpo, comemorar isso passo a passo. Sim. Hoje algumas alterações no meu currículo, né? Não faço mais parte da assessoria, não faço mais assessoria pedagógica na universidade, mas foi um período muito importante. Acho que os cursos EAD 100% da Unicinos foi quase como o seu podcast, né? Nós começamos ele na base, então eu vi eles crescerem, eu vi o filho começar a falar, começar a andar, e quando ele ganhou força com as pernas, eu então saí para outros projetos da universidade, mas trabalhei por 4, 5 anos full time nesse projeto dos polos da Unicinos, dos cursos 100% EAD, enfim, essa nova adentrada da Unicinos nesse nicho de mercado. De fato, eu sou apaixonada pela educação, pela sala de aula em especial. Pela sala de aula, por tudo que ela fornece, pelos demasiados humanos que tem lá, os demasiados muito humanos, outros pouco humanos que tem dentro da sala de aula. Que é um laboratório existencial incrível, que prepara todos nós, tanto como professores quanto como alunos. Então é uma experiência sem a qual a gente não se melhora, a sala de aula nos melhora. Para mim é o meu antídoto, é o meu gás, entende? O dia pode estar péssimo, entrando na sala de aula, tudo se transforma. Que legal, que maravilha. Nara, eu gostaria de começar perguntando sobre a tua trajetória de vida, quando que... Eu sei que a tua história é um pouco diferente, não era assim, você professora, né? Eu já escutei falando isso. E o que fez, quais foram os caminhos que tu percorreu até chegar assim, não, é isso pra mim, eu gosto desse trabalho, dessa minha, né, como é que eu posso dizer, desse meu ofício, que esse é o ofício que eu me identifico. Sim. Na verdade, eu nunca quis ser professora. Nunca me passou pela cabeça, eu vou ser professora. A primeira vez que... interessante, se a minha família nunca me perguntou o que você quer ser, o que você quer ser, o que você vai ser quando você crescer, você está interessada nisso, naquilo outro. Nunca ninguém se importou. Os meus irmãos dizem que eu sou livre por causa disso. Sim. Eles tiveram já algumas diretrizes, algumas indicações, algumas cobranças, e de fato eu fui um pouco mais livre. Você era mais nova? Não, a mais velha. Olha, isso é interessante. Não, a mais velha. E aí foi interessante que um dia conversando com meu pai, eu disse para meu pai, eu quero ser arqueóloga. O meu pai olhou com ar de surpresa, mas arqueólogo? Desde quando classe média baixa tem arqueólogo na família? Isso é fora, né? Aí ele disse, puxa minha filha, mas isso aí não tem curso por aqui no Rio Grande do Sul, tem mais no Paraná. Você vai ter que inventar uma profissão, né? Porque de onde a gente vai tirar sustento para pagar um curso de arqueologia para você? Não. Uma família muito com a concepção assim, até o ensino médio a gente ajuda você, depois disso você se vira. Então então inventa uma profissão. Na época eu participava das comunidades de base da Igreja Luterana, a mantenedora da UBRA, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IEL. E aí me ocorreu, por estar naquelas comunidades, por estar trabalhando com assistente social, vou fazer teologia.
Aí vim aqui para o Seminário Concórdia e fiz teologia, chamado curso de diaconia em educação cristã das mulheres. Porque na igreja, na IELB, não se pode fazer teologia como os homens fazem, todo um sectarismo. Então eu fiz o que me cabia. Mas para fazer isso eu tinha que fazer magistério. Porque a igreja traz esse binário escola-igreja, né? Então para eles era importante fazer magistério por causa da didática, por causa da retórica toda que se aprendia, por causa da forma como lidar melhor com o ser humano, como ensinar melhor a palavra de Deus, enfim. Comecei a fazer teologia de noite e o segundo ensino médio, magistério, de manhã e de tarde trabalhando, né? E aí então, quando eu cheguei no estágio do curso de magistério, eu trabalhei com crianças de periferia, segunda série, pré-alfabetizadas. E ali eu olhei para aqui e mexi com fósseis. Aquilo me impactou tanto, a situação de abandono de muitas daquelas crianças, o quanto que elas te envolviam, o quanto que elas precisavam de você. Você era necessário para elas. Sabe? Cada dia você era necessário porque você ensinava um processo de higienização melhor, ou porque você as ouvia, ou porque você as abraçava, você era necessário. E aí eu pensei assim, um fóssil nunca vai olhar para mim e vai dizer, olha, veja como você é necessário para me datar. E eu pensei, mas não tem nada melhor do que isso aqui, olha isso aqui. Né? Isso é um organismo vivo, eu cutuco, ele me cutuca, eu provoco, ele me provoca, eu avanço, ele avança. Ele fica para trás, ele grita, eu tenho que chamá-lo, eu tenho que buscá-lo. Aí daquele período em diante eu decidi que eu ia fazer pedagogia, que eu não ia mais fazer arqueologia. Aí eu terminei teologia, nunca exerci teologia, por vários conflitos em relação aos dogmas, enfim. E fui exercer esse processo de humanização junto aos humanos. E aí escolhi a docência. Comecei pedagogia aqui na Unicinos em 94 ou 94. E lá pela metade do curso eu enjoei do curso, sabe? Era muito ligado às crianças, à educação infantil, e eu queria um pouco mais, eu queria os adolescentes, os pré-adolescentes, enfim. Aí eu fui fazer filosofia. Comecei a fazer filosofia na UFRGS. Aí a filosofia contemplava demais o mundo, como eu contei numa aula para vocês, contemplava demais o mundo. Não, mas isso aqui não vai dar certo, eu quero intervir no mundo, eu quero me misturar com o mundo, não vai dar certo, eu quero correr risco, está todo mundo sentadinho aqui contemplando o mundo, isso não dá certo. Aí deixei a filosofia e voltei para a pedagogia. Neste meio tempo, eu acabei no meio do divórcio litigioso e me mudando para Rondônia, para a Amazônia. Então eu fui trabalhar lá numa escola da UBRA, né, uma das escolas luteranas de lá, para trabalhar com filosofia para adolescentes. Aí eu me realizei assim como nunca tinha me realizado na profissão docente até então. Então eu fui trabalhar num estado novo, numa cultura diferente, reconstituindo a minha identidade emocional, entende, profissional, sabe? Isso é interessante, né? Foi Você muito... se mudou para Rondônia, mas de onde veio essa ideia? Olha o ensino batendo aí. Nós tínhamos um casal de amigos que tinha sido eles tinham sido meus professores no ensino médio. Eles estavam lá já fazia algum tempo. Então eu mandei uma carta, ainda não tem uma carta, isso aí é 98, né, para eles, dizendo que eu precisava sair do Rio Grande do Sul, desopilar um pouco de toda aquela trâmite de divórcio litigioso, de todas as ações jurídicas, enfim, tudo que isso envolve, né? E aí ele disse, não, a gente consegue trabalho para ti aqui, você vem trabalhar conosco como professora. E eu fui, né? Eu larguei absolutamente tudo, vendi o carro, comprei uma S10, joguei a bagulhada lá pra dentro, moda cigana. Fui de carro pra lá. Sim, nunca tinha ido nem até Santa Catarina, resolvi atravessar o país. Já vai direto. Isso. E aí continuei lá minha graduação. Terminei no Instituto Luterano de Ensino Superior, que hoje é Centro Universitário. Terminei a minha graduação lá. Fiz pedagogia lá, trabalhei por 4 anos lá. Para mim, Roberto, é um divisor de águas. Eu fui para lá uma pessoa, né, machucada, chateada com a vida, entende? Um pouco perdida, sabe? Com muito receio de assumir quem de fato eu estava sendo, quem de fato eu queria ser, o que dentro de mim aflorava, como é que eu ia fazer com que isso de fato constituísse a minha identidade, sem velamentos. Então a Rondônia, nesse sentido, assim, me acolheu.
que como é um estado em que colonizado por quase todos os outros estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, então é um estado muito eclético, muito eclético. Então isso me fez muito bem, assim, aquele acolhimento, aquela coisa de um julgamento menor, um nível de julgamento menor, sabe? Uma aceitação maior em função de estar todo mundo coabitando aquele estado, construindo aquele estado. Então, para mim, assim, foi um divisor de águas assim, fantástico. Intelectualmente, claro, um estado ainda em processo de construção das suas universidades, com muita deficiência na mão de obra qualificada, em termos de professores com mestrado e doutorado. Durante todo o meu curso de graduação, se eu tive 2 ou 3 professores com mestrado concluído, foi muito. Mas eu tive o privilégio de conviver com gente que tinha 20, 30 anos de experiência na docência, na iniciativa privada, na iniciativa pública, no meio da população ribeirinha. Então isso agregou muito, muito ao meu currículo. Isso fez muito bem. Eu troquei a Unicinos com professores com mestrado, com doutorado, e caí no chão da realidade, assim, nua e crua do nosso país, com todas as necessidades possíveis. Então isso me deixou mais leve, mais flexível em algumas coisas, mas ao mesmo tempo também mais rigorosa naquele rigor freiriano do insistir, do investir no ser humano. Isso foi assim, eu sempre digo, é um divisor de águas. Uma Nara que foi e outra Nara que voltou. Tanto que quando eu voltei para fazer mestrado aqui, o pessoal não me chamava para Rondônia, era Rondônia. Rondônia. Pede para Rondônia que Rondônia veio para você. Assim era. Eu fiquei 2 anos no mestrado inteiro sem chamar de Rondônia. Não é um lugar tão distante, um outro país praticamente, dentro do Brasil são tantos países, né? E eu penso, as pessoas que vão morar fora, independentemente fora do estado, fora do Brasil, tu sai do teu palco e tu vai para um palco onde, ou tu sai daquele teu palco, as pessoas que te assistiam antes não estão mais te assistindo, então tu tens a liberdade de se descobrir, de se reinventar, de realmente ver o que tu realmente quer, se tu estava fazendo alguma coisa para agradar alguém ou não, e te reinventar, e poder se testar, né? Isso foi muito bom, Roberto, porque você não é conhecido, o seu nome não é conhecido, as pessoas não sabem do seu currículo, não sabem quem você é, não sabem de onde você veio, não sabem quais são as suas pretensões, entendeu? Sim. Então ali você pode ser o que você quer ser de fato. E amplia os horizontes, né? Você entra em contato com uma realidade totalmente diferente. Acho que é muito mais próximo da realidade brasileira. Muito mais próximo. O Brasil começa de verdade, nessas minhas andanças, assim, pra mim ele começa a partir de São Paulo pra cima. Ali o Mato Grosso do Sul, o Acre, o Amazonas, esse é o Brasil mesmo. O Brasil que luta, um Brasil pantaneiro, sabe? Mas um Brasil extremamente solidário, extremamente simples, convidativo. Aqui a gente é muito desconfiado. Lá é um Brasil que te acolhe, te ajuda. E você vai com as compras do supermercado, você achava que você ia ser assaltado no início, sabe? Mas a pessoa ia lá para ajudar você a pôr as compras. E é uma coisa assim. Eu gosto muito. Eu sempre digo que de tempos em tempos, quando o Rio Grande do Sul me estressa demais, eu preciso ir para lugares assim. Ali, Mato Grosso do Sul. Buscar essa coisa onde as pessoas não estão julgando você pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pela roupa que você usa, mas sim pelo que você fala, pelo que teu corpo expressa, pelo que teus olhos dizem. Isso não tem preço. Talvez eu não seria quem eu sou hoje, talvez eu não teria condições de assumir as coisas que de fato eu acredito serem viáveis, de serem vividas, se eu não tivesse ido para lá. Eu acho que eu tinha sublimado uma série de questões emocionais, enrugado, enrustido, amargurado, sobre a égide de a razão me salva de todas as coisas. Né? E que não é a verdade, que tem várias outras dimensões além dessa. Então isso foi muito bom, assim. Sempre que eu falo disso, assim, o meu coração, a minha alma se alegra. É uma coisa assim, uma sensação gostosa, porque eu estou vivendo tudo de novo. Um mapa em cima da caminhonete, agora que rumo a gente pega, a gente tem que ir para Rondônia, tá? Então vamos ver no mapa de cada GPS, né? Cada posto de gasolina de uma cidadezinha, a gente parava e olhava no mapa, a gente tem mais tantos quilômetros disso, tantos quilômetros daquele. Uma grande aventura. Uma grande aventura, eu acho que tem que ser, né? Isso nos dá uma grande aventura. Nossa, isso dá história para contar, a gente cresce muito com isso, né? Amplia os horizontes, que maravilha. E como professor é um contato muito grande ainda com quem está lá. Hoje de manhã, acho que era a gente tem uma diferença de fuso horário lá, né?
é 1 hora de diferença, isso aqui é 8 horas, lá já é 9. Sim. Aí eram 8 horas da manhã, eu estava recebendo uma mensagem por WhatsApp, né? Olha, feliz dia dos professores, você fez muita diferença na minha vida. Eu fiquei pensando, nossa, essa gurizada era adolescente, tinha 15 anos, 16 anos, sabe? Aí você olha assim, pô, eu fui capaz de influenciar a vida de alguém, eu fui capaz de fazer vocês, não, só um pouquinho que eu acho que eu estou no caminho errado, deixa eu ver de novo. Não é qualquer um que consegue, sabe, tocar o ser humano, dar um toque de existência no ser humano para que ele pare, reflita, pense, sinta, sopese o que de fato está fazendo, o que de fato quer fazer. Sim. Então esses retornos assim, deles espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, alguns deles fora do país, é uma coisa assim muito gratificante, sabe? É um aplauso em vida é verdade. Que é muito significativo. Muito importante. E você traz isso em sala de aula, né? Para nós, fala que o professor, ser professor requer envolvimento. É uma das coisas que me marcou que você fala, né? Requer um envolvimento com o outro, com os outros, não é simplesmente transmitir conhecimento, transmitir informação. Eu acho que requer esse reconhecimento, assim. Tem quem entende, né, Roberto? Tem quem entende não se envolver. E tem até quem consiga não se envolver. Sim. Quem vai se envolve com o quadro, se envolve com as leituras, se envolve com os teóricos, com os conceitos. Mas eu não quero isso para mim. Eu penso que eu teria capacidade de fazer isso. Sim. Eu penso que eu tenho uma boa racionalidade, conseguiria fazer isso. Mas o que isso me traria de lucro? Se essa é uma profissão em que eu lido com gente, formo gente, que lucro eu teria em não me envolver com gente? Porque eu também me formo quando eu me envolvo. Eu também me revisito, eu também aprendo com os alunos, né? E, então tem alunos assim, olha, você leu tal livro? Não li. É muito interessante. Então de tempos em tempos eu trago bibliografias que na verdade não foram sugeridas por um pós-doutor num evento, né, fantástico sobre educação. Não, foi trazido por um aluno que disse, olha, eu li esse livro, achei interessante, sou um rato de biblioteca, acabei isso aqui e trouxe para ti. Quando eu não ganho os livros, eu gostaria que tu lesse esse livro, entende? Eu acho bárbaro isso, porque eu penso, poxa, olha, o sujeito está vendo em mim uma possibilidade de aprender algo que ele percebe que eu não tenho. Então, para mim é uma autoanálise, né? O aluno vai antropofaticamente te devorando, te analisando e te trazendo as lacunas que você não vê. E aí você olha para isso, às vezes serve, às vezes não serve, às vezes você, nossa, puxa, se ele leu esse livro e enxerga esse livro em mim, nossa, será que eu sou assim mesmo? Você começa a se identificar com algumas trajetórias da escritura do livro. É interessante, é uma revisitação constante. Haja fôlego. Haja fôlego. Quantos alunos tu tens hoje em dia? Hoje na Unicinos, esse semestre, eu tenho 8 turmas. 8 vezes 40? Mais ou menos. Bastante gente, 320. É uma média que passa por semestre, assim, de 250 a 350 alunos por semestre. Por semestre. Por semestre. Quando eu não tenho eles em outras atividades acadêmicas, quando eles dizem assim, fiz a cadeira de teorias de aprendizagem contigo, gostaria de fazer de planejamento. Aí eles fazem uma jogada bem interessante. Eles não se matriculam na primeira semana, eles esperam até a terceira semana, daí eles vão lá, aí eles sabem quem é o professor, né? Já não tem mais essa questão de ocultar o nome do professor, daí se matriculam. Eles vêm com a maior cara de alegria dentro da sala, te achei, consegui. Às vezes eles perdem porque a turma fecha em 50, e aí às vezes eles perdem, não consegui, professor, deixei para a última hora e não consegui. Não tenho tido muita alteração de horário nem de disciplina dentro da universidade. A grande novidade desse semestre é estar trabalhando com metodologia do ensino superior no programa de pós-graduação de psicologia. Alguém vindo da educação, alguém com a trajetória toda na educação, entende? Vir e conversar com psicólogos, com infectologistas, com o pessoal da saúde coletiva sobre educação. Numa perspectiva em que me parece que essas pessoas, elas horas se imaginam professores, horas se imaginam só pesquisadores. E a grande dificuldade de associar isso. E que, para mim, isso é indissociável. Eu sou professor, eu sou pesquisador, independente de eu estar dentro de um programa de pós-graduação.
Acho que o entendimento que a gente tem que ter, que o programa de pós-graduação, ele é mais um divisor de estratificação dentro da universidade, de classes e hierarquias, do que de fato um espaço diferente da graduação. Sim. Tá? Então, claro que o aluno que está fazendo mestrado e doutorado, ele tem uma outra caminhada, ele tem uma outra leitura, ele nos permite uma exigência maior, ele nos permite um diálogo mais ampliado, mais profundo, do que o aluno da graduação que recém saiu do ensino médio, cheio de fantasias em relação ao curso que escolheu, enfim, e todo o cuidado que a gente tem que ter de não destruir os sonhos que ele elegeu para dentro dessa escolha profissional, mas ao mesmo tempo não deixá-lo tão alienado dentro de todas essas fantasias, transformar essas fantasias em sonhos possíveis de serem realizados ao longo, porque isso também qualifica ele enquanto profissional. Então são escopos diferentes, mas que exigem de mim, enquanto professor universitário, a mesma postura ética, técnica, política, a mesma postura de um professor de um PPG, de um pós-graduação. Isso é uma coisa que um pouco me incomoda na universidade, porque isso está dentro da escola também. É o professor da educação infantil que não planeja com o professor dos anos iniciais, que não planeja com os anos finais, que não planeja com o ensino médio. E que não planeja com a universidade. Não. Só que se a universidade não vai à escola, a escola vem. Sim. A gente está fadado a isso. Nós somos formadores de formadores. Então, ou eu me preocupo com o que eu estou lançando para a escola, me preocupo em acolher o que vem da escola, e me preocupo em acolher e em trabalhar melhor com aquele sujeito que provavelmente vai para a universidade enquanto professor universitário, ou então nós estamos todos fingindo que estamos fazendo uma coisa muito importante que se chama educação. Sim. Falta essa integração. Falta essa humildade, falta uma humildade epistemológica, entende? Que não é porque eu tenho 3, 4, 5, 7 livros publicados, artigos no Pares da CAPES, que eu sou melhor do que o sujeito que está lá na graduação. Alguns autores têm chamado a atenção que a gente vive um estado de proletarização do professor da graduação. Tão grave quanto a proletarização do professor da educação básica. E isso é muito ruim para todos nós, porque nós somos todos professores. O sujeito que hoje está lá na educação básica, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu era professora na educação básica. Sim. E eu fui construindo a minha carreira para vir para o ensino superior. E eu espero que cada aluno meu que está na licenciatura fazendo a graduação faça o mesmo caminho e venha para o ensino superior. Nós precisamos desse remanejo, desse ciclo, dessa retroalimentação, entendeu? E que a gente vá circulando por todos esses espaços, sem essas divisões. Quem é pesquisador é só a pessoa que é professor no PPG. Não, o professor da graduação, ele tem um laboratório vivo toda vez que ele abre a porta de uma sala de aula na graduação. Vivo, ali é a escola viva, são as quimeras do sujeito, são as expectativas dele, são às vezes o despreparo total em relação, o desconhecimento total em relação àquele curso. Eu escolhi esse curso porque eu gostava do meu professor e agora eu estou aqui, mas eu não estou gostando muito do curso, entende? Como se tivesse que gostar de todas as disciplinas da grade curricular e todas tivessem que me dizer alguma coisa, tivessem que fazer sentido. Então é complexo e ao mesmo tempo é simples, se nós não fôssemos tão vaidosos. Se nós não fôssemos tão vaidosos nessas hierarquias. Assim, Nossa, você estava falando várias questões que apareceram aqui na minha mente. Mas eu acho legal de começar da base, falando um pouquinho lá do ensino médio, né, no começo, assim, qual é a sua visão? Porque hoje em dia a educação no Brasil é tão judiada, né, a toda a questão salarial, toda a questão da desvalorização, né, como é que você enxerga isso, essa situação no Brasil? Minha mãe também foi professora, ensino público, tudo, e uma profissão, hoje o dia do professor, né, uma profissão tão importante, né, se não houvesse professor não ia haver médico, não ia haver engenheiro, não ia haver advogado, não ia haver ninguém. Né? Então, o que se dá isso, né? Olhando a perspectiva é até assustadora a gente começar a enxergar, né, quem serão os próximos professores, né, das crianças e tudo mais. Né? Eu não sei, Roberto, eu tenho uma esperança, Sim. sabe? Esses anos todos dentro da graduação, eles têm me dado às vezes momentos de completo desespero.
E muitas vezes chegar para um aluno e dizer, olha, você não pode ser licenciado, você tem que escolher outra profissão. Você já falou isso. Já fiz isso. Certa feita eu estava numa sala de aula discutindo a relação pais e filhos e ali um aluno disse assim para mim, porque se este pai tivesse me dito isso, eu tinha batido nele. Então um pai que chegou na escola muito arrogante, né, agrediu verbalmente o professor, então assim, se isso acontece comigo eu bato no pai. Eu escolhi você não serve para a educação. Porque se o conserto na educação fosse na violência verbal, na violência física, a ditadura tinha resolvido isso, nós estávamos com um nível intelectual altíssimo. Porque nunca se apanhou tanto nesse país durante a ditadura. Os próprios pais, frutos da ditadura, também eram repressivos. Os filhos não tinham voz, não tinham vez, eram mini-adultos, enfim. Então, essas coisas não resolvem. Lidar com o ser humano tem que ter paciência. Lidar com a educação é você dizer 10 vezes que o fogo queima, que a água molha. Mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Enquanto que ele não experimentar, não é óbvio. É como você segurar pela mão uma criança de 7 anos e dizer para ela, olha só, que tem um penhasco, veja como o vento é forte. Ela vai querer. Então experimente, deixa ela sentir um pouco de medo. Puxa ela de volta. Aí ela sempre vai saber que ela precisa ficar 5 a 10 passos longe daquele objeto. Então isso demanda uma paciência quase que budista. E isso não é todo mundo que tem. Então eu tenho uma certa esperança nessa juventude que vem vindo para a graduação, com sonhos de mudança, parece-me que o ser humano para essa juventude se tornou um mistério a ser descoberto. E sabe que isso às vezes me faz pensar que acho que as redes sociais trouxeram tantas máscaras e máscaras e máscaras, né, de sujeitos mega felizes, sujeito mega isso, que esse jovem professor de hoje ele quer descobrir quem de fato é esse sujeito. E isso me dá uma boa esperança em relação a essa juventude que está indo para dentro da escola, com poucas expectativas no sentido econômico. Sabe, tem consciência de que é uma profissão que economicamente é mal remunerada, tem consciência da precariedade das escolas em termos de estrutura física, embora não sejam todas, tem consciência do quanto que é importante trabalhar na iniciativa pública com o mesmo compromisso que se trabalha na privada. Então eu vejo algumas expectativas assim, dentro desses jovens e alguns movimentos extremamente importantes que me deixam com uma certa esperança. Agora a minha maior esperança é que se aposente de vez aquelas criaturas malévolas que ainda estão na escola, que queriam ser historiadores e não conseguiram e acabaram se tornando professores de história. Que queriam ser psicólogos e por questões financeiras não conseguiram fazer psicologia e fizeram pedagogia. Essas pessoas estragam pessoas. Elas fazem o que elas não querem. E acrescido a isso, elas não são reconhecidas socialmente, elas ganham pouco por isso. É essa leva de pessoas que também macula essa imagem mais positiva do magistério. Então isso me incomoda muito. São pessoas que estão lá, que estão cansadas. Eu acho que quando eu olho para o magistério, eu penso não só numa reforma política em termos salariais, mas também não é possível um professor permanecer 25 anos numa mesma escola. Ele não vê mais a escola, nem a escola vê, entende? Então tem que ter remanejo, tem que ter troca. A escola tem que ser vista e administrada de uma forma mais profissional, uma gestão mais administrativa mesmo. E não aquela coisa de que porque é só mexe com gente, é só para formar gente, então qualquer um pode gestar, qualquer um pode negociar. A escola precisa ter metas, precisa ter plano de negócios, precisa ter uma forma de se avaliar, e inclusive de avaliar o ser humano que está ali trabalhando também. Então, enquanto que a gente olhar para a escola como o nosso segundo lar, como a vocação, eu tenho o dom de ser professor, a gente vai continuar sendo mal pago, porque afinal de contas quem tem dom se doa. Quem se doa não precisa pagar, porque afinal de contas você se doou, né? O professor como um sacerdócio. Isso. Um sacerdócio. Não, eu não vejo como sacerdócio. Eu não tenho vocação para ser professora. Eu não ouvi uma voz dizendo, vai ser professora, na área eu saí serelepe correndo. Eu escolhi essa profissão porque eu olhei para aquelas crianças, para aquelas pessoas, e eu me apaixonei por elas e por o que elas poderiam vir a ser.
pela potencialidade que eu enxerguei nelas. E pela potencialidade que eu enxerguei em mim. Eu me percebi, como diz o Paulo Freire, que ele se tornou professor quando se percebeu que ele era capaz de ensinar para alguém que sabia menos do que ele. E eu me percebi que eu podia ser professora quando eu vi que eu era necessária para eles. Eles precisavam de mim. Isso fez com que eu me apaixonasse. E se eu olho para trás na minha personalidade, eu penso, nossa, isso é um marco na minha personalidade. Porque a educação a sala de aula ela é uma via de mão dupla. Ela precisa ser retroalimentada. Ela se torna enfadonha quando você trabalha com uma turma e a turma não lhe dá retorno sobre isso. Aí você tem que ser austero, você tem que ser extremamente profissional, você tem que ser extremamente técnico naquilo que você vai desenvolver ali. Nos saberes que você tem para desenvolver, nas competências que você tem para desenvolver. Agora, quando tem reciprocidade, quando tem essa recíproca, nossa, você se envolve, se desenvolve intelectualmente e se desenvolve humanamente. Você consegue trazer, unir isso que o paradigma newtoniano cartesiano separou, que é emoção e razão. Você consegue trazer isso junto. Acontece um fluxo de energia. Fluxo de energia entre o professor, o aluno, entre todos. Entre todos. E todos aprendem com isso. Ele pode muitas vezes não sair dominando o conteúdo. Eu às vezes me pergunto isso enquanto professora. Nossa, essa turma ela tem uma boa interação, ela tem uma boa dinâmica, mas tem conteúdos, assim, conceitos acadêmicos que ela ainda não domina como eu gostaria que dominasse. Sim. Mas aí eu penso assim, mas o conceito acadêmico ela sempre encontra. Porque ela não encontra a interação. Exatamente. Que não se dá em qualquer lugar. Isso é interessantíssimo, né? Porque hoje em dia, com a internet, as informações a gente consegue ter, né? A gente consegue o acesso ao conhecimento, mas ter esse envolvimento, essa troca de ideias entre os alunos, entre os professores, com os alunos, eu acho que é isso que é o grande diferencial hoje em dia da universidade, né? Por que eu vou lá se eu posso aqui aprender de alguma maneira o mesmo assunto? Mas pensando nisso, né, eu fico pensando assim, nas metodologias de ensino. Tem uma metodologia que está muito tempo enraizada, que é aquela eu já ouvi falar do ensino bancário, que o aluno senta e recebe, fica no banco e fica recebendo tudo, o professor passa tudo e vai embora. Que ainda é muito forte, é muito enraizado. É a forma mais fácil de ministrar uma aula. Quando eu sou um educador bancário, um professor bancário, nossa, eu posso trabalhar em 3 escolas ao mesmo tempo. Sim. Eu sempre digo, essa profissão assim, ela pode ser a profissão mais difícil do mundo, assim, a mais desafiadora e também pode ser a mais simples. É a gente que escolhe. Por isso que eu digo daqueles malévolos que ainda estão lá. Sim. A gente escolhe porque se eu quero torná-la simples, eu pego um livro didático, tá? E ministro a mesma aula para 5 turmas de manhã, 5 turmas de tarde, 5 turmas de noite. Quando chegar Será que fica enfadonho para ti mesmo? Fica, mas eu não quero me envolver. Então eu vou lá, enquanto isso eu acesso o celular, acesso outras coisas, eles copiam, eu converso com eles, coloco algumas coisas no quadro, faço uns exercícios, entende? Converso trivialidades com eles para ter uma certa empatia, enfim, né? Para ter um pouquinho de harmonia, mas eu não me envolvo em relação a desenvolver conhecimento com eles, nem o meu, nem o deles. E aí lá pelo meu 2º ano de docência, eu já sei de cor, eu nem abro mais o livro didático, entende? Eu já sei de cor, eu trago umas novidades do dia a dia. Como eu não cobro muito na avaliação, eu passo a ser querido por alguns, mais querido do que detestado por alguns, exatamente por não fazer essa cobrança. Então, se eu não me envolvo, eu não me estresso, eu não fico preocupado, nossa, fulano não está aprendendo, o que será que eu deixei de explicar para ele, o que será que eu deixei de trazer para ele. Então, essa metodologia bancária ela é a mais fácil de todas. Assim, eu posso me ocupar com outras tarefas que serão economicamente mais lucrativas e eu tenho a estabilidade. Porque muita gente escolhe a licenciatura e percebe no meio do curso, no final do curso, que não quer a licenciatura. Mas há uma empregabilidade na escola. Então, ele vai lá e faz o concurso público e aí ele fica professor. Ele nem se torna professor, ele fica professor. E em contrapartida ele faz essas aulas mais simples, onde ele não se envolve, e de resto ele se envolve com outros projetos, com outras coisas que ele gosta, que geram uma rentabilidade econômica maior para ele. Mas ele tem garantido, todo mês está lá o salário dele, entendeu? Bem ou mal ele ganha por isso. Então ele tem estabilidade. Então, a reforma política do magistério é uma coisa densa, que os próprios políticos vão cozinhando isso em banho-maria,
e não se dão conta que seria muito mais inteligente e econômico para o país de modo geral se nós trabalhássemos isso de uma maneira mais contundente, no sentido de, olha, o piso salarial é este, então nós vamos exigir, quanto mais eu pago, mais eu exijo. Uma universidade que paga bem um professor, ela exige muito mais dele, exige compromisso, exige dedicação, mas de modo geral os planos de carreira dos professores, independente da instituição educacional, eles estão sendo destruídos, desconstruídos. Da mesma forma que os direitos dos trabalhadores vêm sendo desconstruídos, os direitos dos professores também vêm sendo. Então, se antes você ganhava por trabalhar, você ganhava 6 horas e trabalhava 3 horas e 15 efetivamente dentro da sala de aula, isso era os tempos áureos das universidades como um todo. Hoje você ganha 4 horas, você trabalha 3 horas e 15. Porque as pessoas deduzem que você vai preparar a aula e corrigir as atividades que você desenvolve com os alunos naquele intervalo de 3 horas e 15 até as 4 horas que você recebe. Sem contar os e-mails que você recebe, sem contar todo o sistema de postagem de notas, enfim. Então, é um trabalho que você recebe uma parte dele e que você executa ele efetivamente dentro da escola, dentro da universidade, e os outros 30% dele você executa em casa. Então aí vem como trabalhar isso melhor. Aí acho que tem uma organização de cada professor. Eu tenho aprendido isso com o tempo. Tinha um tempo que 50% do meu trabalho era dentro da sala de aula e os outros 50% eram em casa. Só que aí tem que ser uma vocação mesmo, de ser dócil, de alguém pagar minhas contas, lavar minhas roupas, entendeu? Preparar minha comida. Eu não tenho que me ocupar com nada. Só que a vida real não é assim. Aí eu passei então a me organizar melhor o meu tempo, no sentido de vou trabalhar junto com os alunos e não para os alunos. Aí isso mudou um pouco, isso me parou de me sobrecarregar. Isso qualificou os trabalhos dos alunos, porque então a gente discute o processo, eu faço um trabalho de assessoria junto com eles, a gente vai construindo, e o grosso do trabalho, que são os referenciais teóricos, as leituras, enfim, como eles vão discutindo esses conceitos com uma proposta, isso eles fazem aqui na sala de aula, mas na sala de aula eu vou lapidando isso. Então isso nos otimizou tanto o tempo do aluno da graduação, porque na iniciativa privada ele é um aluno trabalhador. Sim, grande maioria. A grande maioria. No comércio. Não sei se tu sabes alguma porcentagem, por exemplo, na Unicinos, do aluno da graduação da Unicinos, quantos por cento mais ou menos trabalham? Na licenciatura, em torno de uns 80% a 90%. Na licenciatura, 80% a 90%. É o que eu percebo também, é muito alto. E trabalha no comércio. Não trabalha geralmente na área em que está, assim. Não. Né, algum estágio. Da pedagogia, a maioria trabalha, não dá para dizer a maioria, mas talvez uns 50%, 60% das turmas específicas do curso de pedagogia, elas trabalham nas escolas, né, nas escolinhas de educação infantil. Sim. Das outras licenciaturas, matemática, história, física, biologia, a grande maioria, eu diria assim, uns 90%, trabalha no comércio. Os outros 10% são bolsistas de iniciação científica, ou então tem alguma outra atividade de estágio. Porque os estágios pagam muito pouco para esse sujeito. Por isso que ele está no comércio. Ele vai ganhar no comércio R$800, ele vai ganhar no estágio 300. Com R$800 ele paga a parte da universidade, dependendo de quantas cadeiras ele faz, e ele ainda consegue se sustentar ele próprio, sem depender exclusivamente dos pais. E a gente tem uma média de 10%, 15% que está começando a graduação, que depende única e exclusivamente dos pais para absolutamente tudo. Que estão começando, que vão levar lá 3, 4 semestres, que isso é uma agonia para os pais também pensar, entrou na universidade, está empregado, né? Aí que começa a coisa. Mas eu vejo desse modo, a gente necessita de uma reforma, mas o professor também necessita organizar um pouco melhor o seu tempo. Que é da cultura do professor levar trabalho para casa, é da cultura do professor sofrer, é da cultura do professor fazer 15 perguntas para o aluno, porque não pode deixar nada fora do conteúdo, entende? Então a gente tem umas heranças ainda do tempo dos nossos tataravós professores, que é muito forte. Mas como que eu não vou avaliar isso?
ele, né? Como eu não vou avaliar ele com 15 perguntas? Não, porque eu preciso perguntar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E eu faço uma única pergunta. O que de fato é importante para a vida dessa criatura enquanto profissional na tua área? É essa a pergunta que tem que ser feita. Então não adianta fazer 10 perguntas para ele memorizar o que de fato é importante. E o que me quebrou as pernas pensando em metodologias avaliativas é assim, muito bem, eu tenho 18 encontros com os alunos, 3 são avaliativos, desses 3 me sobram 15 encontros, desses 15 encontros ele tem direito a 4 ou 5 faltas, então me sobram efetivamente 10 encontros se não houver feriado. Se não houver feriado. Então eu tenho que pensar o que eu quero fazer com 10 encontros com essa criatura. Eu tenho que ser um amante muito bom para 10 encontros, dar conta da satisfação desse sujeito, da satisfação cognitiva e emocional desse sujeito. Então é aquilo que é importante. E nesses 10 encontros, por mais que eu me dedique, que eles se dediquem, tem momentos que nada disso vai fazer sentido para ele e que talvez só daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos ele lembre, puxa, aquela aula, nossa, por isso que isso está acontecendo comigo. Sim. E eu não tenho domínio sobre isso. Então essa é uma profissão, ela é dilacerante humanamente. Você não tem domínio sobre o processo que o sujeito aprende, nem como o sujeito aprende. Você tem fragmentos do que possivelmente ele possa ter aprendido através de uma ou outra avaliação. Então, por isso, essa seriedade de ponto e vírgula na avaliação, e cuida com isso, e cuida com aquele outro. Ainda acho a avaliação oral, não posso fazer isso porque as turmas são muito grandes. Sim. Ainda é a melhor. O que você aprendeu, como é que você se sente com essas aprendizagens, o que você vai levar desses 5 encontros que a gente teve. Quando você ouve o aluno dizer isso para você, nossa, aí você vê o que você, enquanto professor, precisa melhorar ainda no decorrer do processo, mas você percebe o sentido da coisa. E para muitas pessoas isso é perda de tempo, isso é pedagogismo, porque o bom mesmo é o conteúdo ele acha em qualquer lugar. Sim. Nós perdemos o conteúdo para a internet. Perdemos, está na rede. Então ele vai achar falsas informações? Vai, mas se você mediou bem a relação com ele, deu os primeiros passos para ele buscar, para como ele garimpar na rede, você não precisa fazer mais nada. Sim. Se colocou aquela dúvida nele, cuidado, será que é isso mesmo? Basta isso para mediar a busca dele. Pronto. E isso não se dá em conteúdo. Não existe um conteúdo para tornar a criatura crítica. Existe a conversa. À medida que você vai dialogando com ele, você vai vendo quanto que ele está alienado em algumas coisas. E você vai pondo dúvida. Semeia a dúvida e sai de perto. Porque vem cheio de perguntas na praça. Tá, mas você me deixou cabreiro. Que bom. A minha tarefa é essa. A minha tarefa é desacomodar, não é acomodar. O que vai colher depois, o que você vai colher depois, eu digo para os alunos, isso é tarefa sua, isso é responsabilidade sua. A mim cabe isso, de desestabilizar você, que é um pouco piagetiano, né? Sim. Você desestabiliza o sujeito, porque quando qualquer um de nós se desestabiliza, a gente vai à busca, a gente vai à procura. Guimarães Rosa diz, né? Um animal satisfeito dorme. Então a gente tem que manter um pouquinho insatisfeito. É verdade, com certeza. Tem um outro jargão seu nas aulas, que eu acho que tem muito a ver isso com a postura do professor sobre o seu próprio ofício, que é eu não dou aula, eu vendo aula. E o pessoal gosta muito disso, acho que tem muito a ver com isso que você tem falado aí, né? Tá falando. Mas eu penso que isso é uma postura que todo professor tem que ter. Esse mimimi do eu dou aula, eu amo as crianças, entende? Eu amo os adolescentes. Olha, é romântico, é interessante, é importante amar o que a gente faz, acho que é importante ter tesão por aquilo que a gente faz, mas é importante ter razão também no que se faz. Então, eu, de fato, eu não me sinto dando aula, eu me sinto vendendo aula. São mensalidades que são pagas, o meu salário está ali, eu tenho meu compromisso com a universidade de entrar e naquelas 3h15 desenvolver o melhor que eu posso com estes estudantes. Eu acho que eu dou algumas coisas interessantes no sentido de responder um e-mail que está fora da minha carga horária. Né? Isso sim é uma doação de um tempo para isso, entende? Uma consideração por aquela construção que se faz com o indivíduo durante o semestre. Mas dar aula, esse sentido de porque aí eu digo para a sociedade, olha, eu estou fazendo um favor para vocês, e o que vocês querem me dar com esse favor? Né? Um guarda-chuva, né?
uma telha para pôr na minha casa, um sapato novo. Não. Para isso eu vendo logo. E eu acho que vender tem um processo interessante, porque quem vende domina o produto que vende. Você vai comprar um carro, se você pegar um vendedor que fica, deixa eu ver como é que funciona, você já fica desconfiado se aquilo ali funciona. Você vai comprar um celular, o sujeito fica, eu não sei se é Android, eu não sei. Aí ele tem como atualizar o software? Não sei, eu tenho que. Você não compra. Sim. Você não compra. Agora, se você tem um sujeito que te diz, olha, esse produto é assim, esse produto funciona assim, esse produto é bom por isso, por isso, por isso. Olha, esse produto pode vir a dar defeito assim, a gente já teve casos, mas nós resolvemos. Você já sabe o defeito que o produto tem. Sim. E você sabe a importância do produto. Com certeza. Então, o sujeito que vende é um sujeito apaixonado por aquilo que vende. Ele tem paixão por aquilo que vende. Você vê no comércio, quando tem gente que sabe ser comerciante, sabe vender. Vende qualquer coisa. Sim. Vende com aquela paixão. Vende com aquela paixão. E vende porque ele te mostra a utilidade daquilo, ele te mostra o quanto que você precisa disso. Então ele mostra que aquele produto é necessário. A escola não gosta disso porque isso é muito comercial, é muito capitalista. Então esse humanismo romântico que vai para a escola, veja eu, que é um falso romantismo, porque atrás da mesa está o sujeito todo empoderado, dono de um saber, e você é uma tábua rasa onde eu, todo poderoso, vou escrever, porque eu dou o meu saber. Não, eu não dou, eu vendo. Aí você compra, você leva, se você não quer usar, você não usa, mas eu ganhei pago por isso. Isso faz com que eu me sinta útil e com que o meu tempo não seja desperdiçado. Embora você não queira aprender comigo, que é um direito seu de não aprender o que eu estou compartilhando com você, mas eu estou no meu compromisso profissional. É isso que faz muitas vezes, em turmas que a gente não tem uma empatia, a gente tem uma postura profissional, entrar ali e desenvolver um trabalho. Aquela criatura pode ter odiado você durante todo o semestre, mas ela diz, não, eu aprendi porque veio aqui e fez aula mesmo, fez com seriedade. Então acho que isso é necessário. Já fui criticada, isso aí é uma postura mercenária, mas eu não ganho pago para isso. Um enfermeiro não aplica uma injeção em você no hospital e ganha pago para isso. Às vezes a senhora, olha, muito obrigado, ele está fazendo o trabalho dele. Claro que você agradecer é manter a gentileza e o acolhimento humano com o outro, mas ele está fazendo o trabalho dele. Aí é uma postura de gentileza, mas não uma postura de doação. O médico não se doa, ele ganha pago por esse trabalho que ele desenvolve. Tá? Um psicólogo pode melhorar a vida psíquica de um sujeito de forma significativa, mas ele ganha pago por isso. Então, por que o professor não pode dizer que ele ganha pago por isso? Por que ele não pode dizer a minha hora a aula custa tanto? No início da minha carreira, quando eu ia fazer palestras na escola, eu ficava muito assim, mas vou cobrar quanto? Quanto se cobra? Tá? É muito, é pouco, entendeu? Porque se tem a ideia de professor palestrante é assim, né? Era o Rubem Alves, era o Issamitiba, é o Mário Sérgio Cortella, entendeu? É o Mohan, não é a Nara, né? A Nara vem porque ela vem de graça, vai fazer uma... Sim. Não, a Nara não vai de graça. A Nara já foi de graça. Já foi no começo. No começo eu tinha aquela coisa, mas como é que eu vou cobrar? E foi ali que eu aprendi. Porque... Quando eu me deparei, por exemplo, foi num evento com o Roberto Chianchique ganhando 15 mil reais, entende? E eu cobrei 50 reais porque, puxa, eu não vou cobrar da escola para estar ali. Sim. Aquilo foi uma lição enorme. Não, mas não faço mais nada de graça. Sim. Isso é hora de deslocamento, tempo de produção. Isso é a mesma coisa que a pessoa olhar toda a tua produção e dizer assim, você podia me repassar isso. Não posso repassar essa propriedade intelectual. E já tive alunos da especialização dizendo, mas eu pago, você paga para ter aula. Isso você paga, é fato. Eu vendo a aula para você. Eu tô aqui, o que você quiser me perguntar dali, eu sou capaz de conversar com você. Agora, você querer todo o material pronto, isso não é viável. Eu posso passar as bibliografias. Mas, olha, isso foi uma discussão assim, tremenda. Porque ainda está muito na cultura do professor pode me dar, porque afinal de contas conhecimento não acaba, mas conhecimento, o sujeito fez um investimento. Para você chegar hoje no Brasil a ter um doutorado em educação, nossa, quanto você pagou, quantas coisas você abriu mão para você chegar até aqui, tá?
fora o estresse emocional e psicológico de toda a pressão que você toma na construção de uma dissertação, na construção de uma tese, a luta que você trava para que as suas ideias sejam minimamente respeitadas. Sim. Porque é uma luta titânica isso. Então, aí as pessoas acham que você estava lá, né, no dia de chuva, você resolveu escrever uma tese, você não tinha nada para fazer, né? Sim. Que veio assim, por inspiração do plano espiritual, vários mentores ao mesmo tempo que você. Não acontece, ela é uma trajetória. A constituição intelectual do sujeito é uma caminhada densa. Por isso é beber aula mesmo, é reconhecer que aquele sujeito veio até ali porque ele construiu esse caminho. E se cada professor dentro da sala de aula, dentro das escolas, se portasse dessa maneira, mostrasse para o aluno que mesmo na iniciativa pública ele paga o salário, ele paga pela mesa, pela cadeira, pelo giz, pelo livro, eles teriam uma outra postura e acredito que o profissional da educação teria um outro reconhecimento social. Com certeza. Talvez houvesse mais cobrança, inclusive, de pais e de alunos, se o professor tivesse essa postura. Porque ficam todos muito ao léu, né? Um dá aula, o outro recebe. Né? Então, quem ganha as coisas também não as valoriza, se a gente para para pensar. Na história da humanidade, pessoas que ganharam muito, não tiveram que trabalhar por isso, não tiveram que suar a camiseta por isso, ou desejar profundamente isso, valorizaram muito pouco isso. Então, eu penso que quando você vende algo, você também faz com que o sujeito valorize isso. Eu digo para os meus alunos, é o tempo que você se desloca até aqui, é o tempo de você estar sentado aqui. Se isso não interessa, invista o seu dinheiro em outra coisa. Faça outra coisa. Nara, um outro fato que a gente tem falado em aula é essa mudança do público do universitário. Né? A gente está falando assim, de todas essas bolsas que existem, o FIES e várias bolsas que o governo está oferecendo. Está entrando um público diferente na universidade hoje em dia e a universidade tem que saber, tem que aprender a lidar com essa diferença. Me parece que é um aluno que tem uma base mais pobre de educação. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, você tem uma visão mais abrangente. Olha, Roberto, a universidade, nos últimos 10 anos, o público da universidade mudou assim, de uma forma muito significativa, da universidade privada, principalmente da universidade privada. A nossa universidade aqui, a Unicinos, enfim, as universidades particulares de modo geral, elas atendem um sujeito que vem da escola pública, na sua grande maioria, que fez às vezes o noturno da escola pública, que vem com deficiência de conteúdo, de conhecimento, uma vez que faltou professor para eles. Tem sujeitos que escolheram fazer biologia e tiveram, durante todo o seu percurso de 15 anos de educação básica, 2 professores de biologia. Sim. Lá nos anos iniciais e no ensino médio, esporadicamente. Sim. Então eles vêm com uma escrita deficitária, pela baixa leitura, pouquíssima leitura, muito mais leitura de informações na rede do que densidades de livros, e fora todo o apostilamento da escola. De uma forma, as bolsas elas são uma democratização da universidade. Eu penso que a universidade não estava preparada para esse processo de universalização e democratização. Sim. Então isso foi um choque para a universidade, porque o professor universitário fala uma linguagem ortodoxa, às vezes catedrática, que o aluno da escola de periferia, por exemplo, ele não entende isso. Ele tem uma dificuldade. O vocabulário dele é muito enxuto em função da baixa leitura que ele tem. Ele não tem biblioteca nas escolas. Então, aí é um jogo de culpabilização. Então, a universidade sofreu esse impacto, reduziu um pouco a sua rigorosidade nos processos avaliativos, para que esse sujeito não ficasse 1, 2, 3 semestres reprovando em algumas cadeiras, porque isso é desestimulador. De toda forma, a universidade não quer perder esse sujeito também. Esse sujeito é um cliente. Acho que aí vem de novo um discurso que eu não faço, que é esse discurso romântico. A universidade tem clientes, são esses alunos. Entende? Se esses alunos vêm com alguma deficiência, quem tem que cuidar disso agora é a universidade.
Não adianta a universidade dizer, isso é da escola. Por isso que eu disse, a escola vem para a universidade, quer a universidade, vai ou não vai para a escola. Sim. E aí é o grande checkmate da universidade. Porque a escola está dizendo, quando é que você vem para cá? Quando é que você vem para cá trabalhar com a formação dos nossos professores? Quando é que você vem para cá nos ajudar a pensar? Porque o produto que nós estamos lançando para vocês não está bom, então você tem que vir para cá. É como lá o último sujeito que monta um determinado produto numa indústria tenha que voltar lá para o setor manufaturado para ver o que está vindo. Sim. É o que a universidade está tendo que fazer. Antes a universidade estava na sua muralha, na sua torre de marfim bem tranquila, porque o que vinha para ela falava a sua linguagem. Agora o que vem para ela não fala a sua linguagem. E eu tenho que minimamente deixar esse sujeito preparado, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Preciso instrumentalizar ele para a vida. Sim. E aí eu preciso saber o que a escola está fazendo. Quanto mais os programas de pós-graduação na área de educação se distanciam da escola, discutindo as relações de poder em Foucault, discutindo o sexo dos anjos, entendeu? Mais a escola coloca para dentro da universidade sujeitos que a universidade aborta ou finge que não viu, e esse sujeito termina a graduação como terminou o ensino médio. Se termina. A maioria termina empurrado. Tem sujeitos que chegam para fazer um trabalho de conclusão que você pensa assim, meu Deus, né? Claro que os instrumentos avaliativos, eles também facilitam isso. O sujeito fez trabalho em grupo, o sujeito fez trabalho em dupla, e ele foi passando. Chegou no trabalho individual e não foi tão bem. Mas os outros trabalhos compensaram isso. E assim ele vai indo fazendo a lei da compensação. E não um trabalho que traga as necessidades dele e a universidade consiga sanar isso. Então, eu não saberia te dizer assim, o que de fato nós podemos fazer. O que eu tenho feito muito com os alunos é a pedagogia do choque. Olha só, você está na universidade, isso aqui não é a continuidade do seu ensino médio, você está em outra instância, entendeu? O que você quer aqui? Essa é a pergunta que eu faço. Porque às vezes para esse aluno da periferia, estar na universidade é show. Não preciso mais nada, eu cheguei na universidade. O que você está fazendo? Eu tenho ensino superior incompleto. Isso é um status, estar na universidade é um status. Muito bem, só que não pode ser um status falso. Agora você vai ter que construir. A credencial você tem, como é que você se mantém? E aí, claro, vem toda uma discussão de que conhecimento é poder e que ele precisa adquirir isso, que a academia tem as suas regras do jogo e que ela vai jogar com ele. E acho que o maior impacto no aluno é dizer para ele, você pode passar pela universidade, mas ao sair da universidade, o mercado da vida e do trabalho vai decorar você. Sim. E aí você vai ser mais um dos milhares de universitários que tem um emprego informal ou tem um subemprego, porque a sua formação não condiz com as competências que eram necessárias você ter obtido. Então, você adulto, dentro da universidade, você tem condições de superar essas deficiências? Você tem, mas você tem que querer. E claro que aí vem a universidade de flexibilizar um pouco, ter um pouco mais de paciência dentro da sala de aula e sugerir leituras, entende? Trabalhar de uma forma diferenciada, mostrar a história do conhecimento para esse sujeito que ele não teve lá no ensino médio. Mas para mim ainda, o maior movimento que a universidade tem que fazer é se aproximar mais da escola. Nossa, olha o modelo cubano do curso de pedagogia e do curso de medicina. 1 ano na escola, 1 ano na universidade. 1 ano na escola, 1 ano na universidade. Universidade e escola juntas com as suas necessidades. Sim. Isso é o ideal. Nós não precisamos copiar esse modelo, não, mas nós precisamos estudar a nossa realidade. Para isso a universidade tem que ir para a escola. O nosso aluno vai para a escola, faz observação, critica a escola, aí você pergunta para ele, mas se fosse você faria o quê? Se você não sabe fazer, né? Como é que você critica algo que você não sabe fazer? Por que você não vai lá para olhar como quem vai para aprender? Nem que seja para aprender a como não fazer. Sim. Então, sabe, é um movimento, acho que o ensino já fez bons movimentos. Por exemplo, esses PAs que a gente tem, o Programa de Aprendizagem para a Formação Docente. Nós temos um escopo de cadeiras só ligadas à formação pessoal e profissional do professor. E depois, então, ele vai para os específicos. Depois ele se foca nas especificidades da sua área de conhecimento. Já é um caminho significativo para formar o profissional docente, não somente o sujeito que é especialista em história, especialista em biologia, especialista em matemática.
É uma caminhada longa isso, e acho que é uma caminhada muito interessante. Em nível mundial, as universidades estão híbridas, os modelos são híbridos, entende? Não se tem essa divisão entre licenciados e bacharelados. Não se tem essa divisão entre teoria e prática tão pontual como nós temos no Brasil. As coisas estão misturadas. E isso é interessantíssimo. Então, eu estou lá estudando pedagogia, mas eu gostaria de estudar sobre a terceira idade. Então, eu vou fazer uma cadeira na psico, uma cadeira na educação física sobre a terceira idade. Esse movimento do sujeito ter uma margem de autonomia para escolher, isso só qualifica o processo. Mas antes de a gente chegar nesse nível, que para mim é um top de linha, a gente precisa ir lá para a escola. Ir lá para a escola, a universidade mais acolhedora da escola, o professor universitário mais próximo do professor do ensino médio. Porque é o que está vindo para mim. É como se nós trabalhássemos, e trabalhamos, né, na mesma instituição. E eu dissesse para você, olha, Roberto, olha a turma que eu estou entregando para você, tá? Ela tem esses e esses problemas, esses e esses avanços, tá? Esses são os pontos que eu parei. Isso é o ideal, aí daqui você continua. Então a universidade precisa ir para a escola lá no ensino médio e perguntar para a escola como é que estão as coisas, o que vocês estão nos entregando, para onde vão esses sujeitos. A universidade está perdendo tempo. A universidade quer clientes, tem que ir para a escola, os clientes estão na escola. Sim. Os alunos estão na escola. Não adianta ir lá propagandear que eu sou a universidade, a melhor universidade do país, a quinta melhor, a primeira universidade do Brasil, do Rio Grande do Sul. Isso para o aluno enche os olhos. Mas o que enche os olhos é você estender a mão e dizer para ele, eu tenho algo para te oferecer, eu quero saber o que você tem e o que você quer. Então, eu vejo escolas em que grupo de pesquisa que eu trabalho, que a gente frequenta, com projetos fantásticos. Escolas de estrutura física, Roberto, que você não dá nada para a escola, está perdendo os pedaços. Mas o material humano que está lá dentro, se constituindo, é fantástico. A proatividade dos alunos, a proatividade dos professores, a leitura dos professores, a criticidade em alguns momentos. Então, não são todas as escolas que estão morrendo, né, abraçadas, né, se amargurando, somos professorzinho, salve professorzinho, entendeu? Sim. Não, a gente tem gente muito boa. E a universidade precisa estender a mão, tanto para essa gente que está ali agonizando, precisando de troca de ideias, de alguém que dê novos ares para suas práticas, da mesma forma aqueles que são bons. O que a universidade tem feito? Ela vai lá, coleta dados, pesquisa e publica. Coleta dados, pesquisa e publica. O professor compra o livro e diz, nossa, olha, isso eu também já fiz, não desse jeito, né? Porque eu não tenho leituras, enfim, sabe? É a prática dele que está sendo sistematizada, porque ele não tem tempo para sistematizar. Ele trabalha em 3, 4 escolas e não tem tempo para chegar em casa e refletir sobre o que fizeram na aula dele. Então a gente tem uma caminhada aí significativa em fazer uma aproximação entre a universidade e a escola. Às vezes as pessoas fazem cara feia para isso. Como que a universidade vai descer do seu pedestal? Mas a universidade tem que descer do seu pedestal. Ou ela desce ou ela morre. Sim. É simples assim, entendeu? Uma vez que a universalização e a democratização do ensino convoca a universidade para conversar com esses estratos sociais que estão chegando à universidade. Porque a universidade pública no Brasil não é para elite, né? Ela é para elite. Mesmo escolas públicas em Porto Alegre, escolas muito boas, cujos alunos passam no vestibular da URGS, isso para mim é uma dureza muito grande, o sujeito não consegue se manter lá. Sim. Porque ele precisa, ele vai fazer um estágio, vai ganhar, sei lá, R$300, R$400 por mês, lá no primeiro, segundo semestre em diante, entendeu? Ele não se mantém. E a família precisa da mão de obra dele, de trabalho e remuneração, para também ajudar no sustento da casa, nas famílias mais pobres economicamente. Então ele precisa disso. Aí o sonho de ir para a URGS foi conquistado, ele não dura um semestre e ele não consegue ter dinheiro suficiente para pegar o ônibus, a lotação, o trem, enfim, para estar na universidade. E aí ele se alimenta mal, ele está cansado, o rendimento dele é menor, ele não tem acesso a livros porque ele não consegue comprar, muitas vezes ele só tem acesso num house de internet, então ele não tem acesso a essas coisas. E aí o que adiantou? Ele passou no vestibular. Eu não sei o que é pior, ele nunca ter entrado numa universidade pública, ou ele entrar e não conseguir fazer. Eu não sei qual é o nível de frustração mais intenso que se tem.
Então ele vem para particular. Ele vem com a bolsa, ProUni, FIES, ele vem para particular. Minimamente, na particular, ele consegue trabalhar melhor, mais de 6 horas, 8 horas por dia. Então ele consegue. Ele também chega cansado, mas ele se sente melhor, mais acolhido, até porque ele encontra pessoas muito parecidas economicamente com ele, e não aquelas disparidades. Oriente, o sujeito tem um tablet, leu todos os textos, está super descansado, ou acabou de vir da academia, entendeu? Essas disparidades, elas às vezes elas parecem que elas não nos atingem, que nós temos que ser fortes. Não, o material humano é frágil. E elas afastam. Elas nos afastam. Aí você fica se perguntando, tá, mas por que eu estou fazendo aqui mesmo? Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, por aí, eu passava aqui na frente da Unicinos e eu pensava assim, mas nunca vou estudar aí. Nunca vou estudar na Universidade de Esporte. Porque naquela época não tinha. A única coisa que a gente tinha era esse financiamento de 50% de desconto da filantropia que a gente tinha, os outros 50% a gente conseguia financiar. Pago em longas, infinitas parcelas, tá? Já naquele tempo. Infinitas possibilidades. Era isso que nós tínhamos. E você ficava olhando, você fazia 3 cadeiras, você já achava que era o máximo. Você vinha para a universidade, isso me aconteceu muito aqui na Unicinos, e você olhava para os seus colegas de sala, quando a gente tinha o básico, a gente estava misturado com todos os cursos, e eu pensei, isso aqui não é um lugar para mim, entende? A forma como esse sujeito está vestido, o carro que esse sujeito tem, entendeu? Isso é um espaço que não é para mim. Mas eu pensava, minha mãe dizia, não, mas vamos lá, você... Não adianta você ir para a URGS, porque você não vai conseguir trabalhar, isso também é muito ruim, os horários são muito díspares. Vamos encarando devagarinho, vamos indo devagarinho. À medida que você vai melhorando de emprego, você vai fazendo mais cadeiras. E assim foi indo. E a Unicinos, o estar professora na Unicinos, para mim era algo assim, lá na minha velhice. Não, primeiro eu vou trabalhar no setor público, depois eu vou vir para o privado. E hoje as coisas estão invertidas, né? Atualmente se trabalha muito no setor privado, depois se vai para o setor público. Né? Então é interessante as inversões das coisas, mas quando eu comecei aqui no Unicinos, a maioria dos meus professores adivinha da universidade pública. Estavam aposentados pela universidade pública e vinham para a privada. Hoje é o inverso. O inverso, o sujeito lá, no auge da sua carreira, ele sai da iniciativa privada e vai para a pública. E aí é o outro calcanhar de Aquiles. Até que ponto a universidade, de fato, retém os seus talentos? A universidade gosta de trazer os talentos das suas concorrentes para cá, mas não daqueles que ela formou aqui. É esquizofrênico. É esquizofrênico. Não é competitivo. Se você pegar a forma como as empresas competem, elas não querem perder um funcionário para a sua concorrente, porque ele leva todo o segredo de trabalho para lá, toda a expertise dele. E muitas universidades, na sua maioria, não se comportam assim, eu preciso de um fulaninho para tal coisa. Eu não procuro entre os meus, eu procuro de fora. Aí aquele meu que eu poderia estar aproveitando, ele vai para lá. Eu não entendo por que às vezes a universidade ali do lado começou a crescer tão rapidamente. Mas quem dos seus você perdeu? Interessante isso. Não era um outro ponto, assim, é legal que você tenha uma visão otimista e essa questão da realidade, trazer a realidade, a escola com a universidade é muito importante, sair um pouco daquela contemplação que você falou. Mas um outro ponto que eu estou achando muito positivo, que eu vejo que as universidades estão fazendo, na verdade, a minha visão é que não é que elas estão fazendo, elas estão sendo meio que obrigadas a fazer, que é o processo de internacionalização. Eu tive experiência de morar fora e tive bastante contato com essa questão também das universidades do curso superior fora. Eu não fiz fora, mas eu tive contato com agências e tal. Lá fora, as universidades têm um ranking mundial lá das universidades, em vários quesitos e tudo mais. O Brasil vai ter, para mim parece que tem que entrar nesse ranking. Tem que... E não tem como fugir disso, porque cada vez mais está acontecendo esse intercâmbio de alunos no mundo todo, né? Como é que você enxerga isso? Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos um pouco mais atrasados nisso. As nossas fronteiras, por exemplo, a nossa conversação, ela só quer se dar além mar. Sim, interessante. Isso é uma consideração que a gente tem que
que a gente tem que pontuar, sabe? Tem iniciativas na Argentina, aliás, Córdoba é a universidade mais antiga da América Latina, se não me falha a memória. Sim. E onde estão as nossas internacionalizações com os nossos irmãos? Interessante, né? Não pode ser... Porque nossa, a forma como a Argentina trabalha no aspecto universitário, de certa forma, são aprendizagens que nós poderíamos ter e não estamos tendo. Nós queremos além mar, nós queremos Portugal, nós queremos Espanha. A educação básica desses países é tão tradicional quanto a nossa. Então, por que nós não vamos aprender com o Chile, por exemplo, onde a educação básica deles é 3% de analfabetismo no país inteiro? Então, a América Latina, o Brasil, ele não olha para dentro da América Latina, ele olha para fora da América Latina. Eu penso que não é nem um nacionalismo, nem um fortalecimento da América Latina, mas é aprender com essa cultura latino-americana que ainda é muito incipiente, pouco estudada, pouco compreendida, pouco assumida, que nós poderíamos aprender um pouco mais e nos fortalecermos um pouco mais das nossas instituições educacionais. Nada contra, eu acho que é extremamente positivo as parcerias que as universidades têm feito com Portugal, com Espanha, com a Finlândia, com a Holanda, com o Japão, com a China. A gente só tem a aprender. O discurso de 10 anos atrás, cidadão do mundo, né, a agenda para o século XXI de uma educação, ele trazia já essa ideia da internacionalização, essa ideia das fronteiras abertas, das fronteiras móveis. Mas eu preciso estar preparado para isso. E aí a preparação não é só de reconhecer no estranho o que me é comum e o que me é estranho no que é comum. Eu preciso estar preparado, estar aberto para trabalhar com essas culturas diferenciadas. Olha para os nossos corredores, às vezes, com os alunos angolanos, as caras e bocas que se faz, ou com os alunos haitianos, porque me parece assim que nós não estamos... Isso é muito da cultura do gaúcho. Acho que a dificuldade que eu enxergo na internacionalização das universidades gaúchas é um pouco esse bairrismo, esse estar fechado. Se for uma universidade da Alemanha, né, é bem-vinda, Mas qualquer outra que tiver uma outra postura que não for da Alemanha, que não for desses países que nos colonizaram, fizeram o processo de colonização e o processo de migração para cá, eles não são muito bem-vindos. Já em outros estados eu vejo essa dinâmica muito mais fluida desse intercâmbio de alunos, desta troca, dessa facilidade, inclusive. Outra coisa que eu acho que dificulta bastante a internacionalização é a nossa economia, Roberto. O custo que tem isso para si e para fora do país se estudar é muito caro. É muito mais fácil os alunos estrangeiros virem para o Brasil e trabalharem conosco aqui do que nós sairmos para lá. Que incentivo nós temos? Quem tem esses incentivos? E aí eu te pergunto, se nós estamos recebendo... se nós estamos recebendo alunos que vêm de uma escola básica de periferia, sem o domínio de uma segunda língua, sem o domínio básico, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado, né, de pedir uma informação, de acessar um meio de transporte, enfim. Se nós não temos isso, que tipo de internacionalização nós queremos fazer? Com os alunos, os poucos alunos da elite que nós temos dentro da universidade? Então, são várias variáveis que dificultam a internacionalização para nós. O projeto é fantástico, a Ciências Sem Fronteiras trouxe experiências incríveis para os nossos alunos. Os alunos que foram para Portugal vieram de lá assim, apaixonados, muito mais apaixonados pela pesquisa, pelo ensino com pesquisa, por ir para o laboratório, por pesquisar, mas nós ainda requeremos o investimento, porque o aluno vem de lá com conhecimento, ele chega aqui, ele não tem os instrumentos adequados para dar conta daquele conhecimento que ele adquiriu lá. A vontade que ele tem de ficar lá. De ficar lá. E alguns ficam mesmo. Alguns ficam e não retornam. E se eu fosse jovem e tivesse na graduação, talvez eu voltaria também. Talvez eu dissesse, não, mas olha, eu vou ficar por aqui, eu volto depois que eu aprender bem, né, e o Brasil estiver um pouco melhor, que é um pouco essa visão que a gente tem quando a gente está fora do Brasil. A gente olha para o Brasil e diz, nossa, eu vou ficar por aqui, eu vou aprender aqui, talvez eu possa voltar.
Então a internacionalização para mim ela é um dado, é algo que está posto, irreversível, mas que requer uma preparação. Aí de novo vou te dizer, a universidade precisa ir lá para a escola. Sim. Ela precisa ir lá para a escola e preparar melhor ajudar a preparar melhor esse aluno lá na escola, para que ele possa vir para a universidade com essa vontade de conhecer outros lugares. O nosso aluno, às vezes, ele sai para fazer uma ciência sem fronteira muito mais com o comportamento de um turista do que com o comportamento de um acadêmico, de um aluno universitário. Exatamente. Porque os filmes norte-americanos trazem muito essa coisa de uma universidade bonachona, de muita festa. Toda a universidade tem esse ciclo de festas. Toda a universidade tem esse ciclo de festas, sabe, Roberto? Todo aluno universitário, ele gosta disso. Só que o comprometimento deles é diferente. E vem lá do ensino médio. Eu trabalhei com um grupo de alunos do Canadá. Trabalhei numa ONG em Porto Alegre, com Economia Popular Solidária. Então tinha um grupo de alunos universitários do Canadá que vieram para cá, que faziam um trabalho voluntário nessa ONG, passaram um ano conosco. Sim. E nós largamos esses sujeitos bem como eles queriam para viver entre os papeleiros, né, entre os catadores. E eles então moravam junto, foram acolhidos por essas famílias. E essas famílias ganhavam um X de ajuda econômica para poder receber esse sujeito, enfim, alimentação, os gastos com água, luz, né, que essas famílias iam ter no acolhimento desses sujeitos. Sim. Eles estavam fazendo ciências políticas, ciências econômicas, ciências sociais, eram mais ou menos desses cursos, tá? E foi uma experiência muito incrível, porque por eles mudavam o Brasil, viravam o Brasil do avesso e começavam tudo de novo. E às vezes a gente explicava que nós já tínhamos avançado muito em algumas questões. E eles nos achavam muito alienados e muito sem perspectiva de sair dos nossos lugares. E isso nós não tínhamos esse processo ainda de universalização e democratização da universidade. A universidade ainda não tinha se aberto, o governo não tinha ainda investido em vagas na universidade privada. Então a universidade pública que eles viam e que eles gostariam que os filhos dos papeleiros acessassem era inacessível para os filhos dos papeleiros. Existia uma dificuldade de entender quando a gente dizia não, a universidade pública no Brasil ela não é acessível para esse sujeito. Muitas vezes nem a escola pública consegue ser acessível para esse sujeito. Então, imagina, isso foi em 2000, isso faz 15 anos. Muito recente. É muito recente. E aí a universalização da universidade, ela se barra nisso. Enquanto que eu estou preparando o meu aluno para vir com essa perspectiva e o quanto que a universidade, o governo consegue de fato sustentar economicamente esse sujeito fora do país, como é em Ciências Sem Fronteira, e como é que esse sujeito consegue ser responsável por essa verba pública que ele vai utilizar lá. Sim. É uma caminhada. É uma caminhada, é uma caminhada, é uma coisa que acontece. Mas é irreversível. Mas é um processo que está acontecendo. Até porque algumas universidades privadas têm sido compradas por iniciativas internacionais, Sim. De monopólios universitários, que a gente vai ver surgir rapidinho aí, com capital aberto. A nossa tendência, por exemplo, nos cursos de medicina, enfim, os cursos da área da saúde, que são cursos que requerem investimento constante em função das revoluções tecnológicas, meses a meses, Sim. Talvez nós vamos começar a perder espaço para essas universidades que têm um capital aberto, e elas vão começar a fornecer esses cursos já internacionalizados em função de 51% das ações já serem compradas por universidades multinacionais, vamos dizer assim. Então, a educação dá dinheiro. E eu preciso me movimentar rapidamente para isso. E aí eu vou de novo dizer, meu cliente está lá na escola. É lá que eu tenho que buscar. Se a gente vai olhar para as universidades fora do nosso país, o ensino médio está grudado na universidade. Sim. Sempre grudado. Relação direta. Direta. Tem universidades que vão à escola nos Estados Unidos e dizem, fulano, nós gostaríamos que você fosse nosso aluno. O sujeito não precisa ir lá e dizer, pelo amor de Deus, uma vaga para mim. Porque a caminhada do aluno reflete faz isso. muito mais sentido. É que a nossa cultura não é a cultura de estudar, né, Roberto? Porque se nós tivéssemos uma cultura de estudar, o meu aluno diria, olha, eu vou escolher a Unicinos, não, eu vou escolher a PUC, não, eu vou escolher a UBRA. Ele escolheria isso.
Atualmente ele escolhe onde ele é escolhido. E ele é escolhido em função de que... Ele não escolhe, ele é escolhido. Ele é escolhido. E ele vai onde onde é mais barato para ele, onde ele conseguiu a bolsa, onde ele está mais perto de casa. Ele não consegue fazer muitas escolhas, porque mesmo com a bolsa FIES ProUni, eu já vi alunos desistirem, eu já vi alunos virem de Erechim, porque ganharam a bolsa ProUni aqui, só que eles não têm onde morar, eles não têm o que comer direito, eles estão à procura de emprego, entende? A região metropolitana está inchada, tem um alto índice de desemprego, esse jovem não tem experiência no mercado de trabalho. Então eu já vi muita gente voltar para a sua cidade de origem, porque não conseguiu permanecer aqui. E aí uma aluna uma vez disse para mim, mas professora, por ProUni é injusto, porque tudo que eu queria na minha vida era estudar numa boa universidade. Só que aí a minha nota me trouxe para cá. E por que eu não podia estar estudando na URI? Né? Ela era de Erechim. Pois é. Então tem algumas coisas assim que o governo precisa afinar melhor, sabe? Afinar melhor. É legal deslocar o sujeito da sua cidade, fazer ele rodar o estado, porque roda a economia, abre também a cabeça do sujeito. Quando ele tem condições de. Porque acho que quando ele está numa bolsa 100% ProUni, ele não teria condições de estar numa outra cidade, pagando aluguel, luz, água, condomínio, alimentação. Não é, parece assim que quando eu tenho uma bolsa, aquilo me salva de tudo. E o resto? Vou me alimentar de livros, de sala de aula e o resto. É verdade. Nara, uma pergunta que eu costumo fazer para os meus convidados é sobre uma personalidade ou referências que você tem de pessoas que você admira, que você gosta. Eu sei que você tem muitas referências de muitos autores sobre vários assuntos, a gente podia ficar mais 2 horas falando aqui. Mas assim, eu pergunto, se você tivesse a oportunidade de sentar, tomar um café, tomar um chimarrão, com algum ídolo seu, entre aspas, alguma pessoa que você, nossa, essa pessoa, né, eu admiro muito, eu aprendi muito com essa pessoa, através dessa pessoa, eu tenho como uma referência, né? Eu pergunto 2. Se você tem 2 pessoas que você poderia citar agora, neste momento, que vem agora, porque eu imagino que já deve ter vindo umas 15 aí pra você rapidinho. Olha, a primeira pessoa que me ocorreu, que acho que foi um livro que me impactou muito, que eu li há muitos anos atrás, eu gostaria de tomar um chá com o Dalai Lama. Acho incrível a forma como ele se desnuda. Mesmo sendo um monge budista, a facilidade que ele tem de dizer dos vícios que ele ainda tem emocionais, as ligações materiais que ele ainda tem, a coleção de relógios, a paixão por carros antigos, que para um Dalai Lama isso é quase inconcebível. Mas ele traz isso e ele diz, é uma felicidade tão grande quando eu compro um relógio. Eu sei que ela é passageira, mas a série é intensa. Então eu acho assim, de uma humanidade, sabe? Que me faz me identificar que existe... Aceitar suas imperfeições, né? Que o nirvana dele é mais aqui. Mais aqui. É mais pro lado de cá. Essa é uma personalidade assim, que eu teria um imenso prazer em conversar. Outra delas, dentro desses teóricos todos, é o Edgar Morin. O Edgar Morin e toda essa construção filosófica, histórica e social que ele faz do sujeito, da universidade, da formação humana, intelectual, emocional, que ele não desgruda essas coisas, né? Eu acho que ele fala com muita propriedade sobre essas coisas. Ele se aproxima muito do Bauman em alguns momentos, mas ele tem um quê mais de chão de sala de aula que me chama para isso, naquela obra Cabeça Bem Feita, né? Formar o Pensamento, 7 Saberes para a Educação do Futuro e tantas outras. No mais, Roberto, eu conversaria com aqueles sujeitos que de uma forma ou de outra contribuem para o meu dia a dia, que são os alunos, que são alguns colegas professores, que se tornaram parceiros nessa caminhada. E conversaria com um estranho. Acho que um estranho é bárbaro, sabe? Poder ouvi-lo, poder ele me ouvir,
porque diminui a intensidade dos julgamentos, né, dos pré-textos, né, dos pós-textos que as pessoas fazem quando conversam conosco. Então, a maioria das pessoas está sempre nos tentando encaixar num quadro teórico, num tipo de comportamento, e eu acho isso engraçado quando percebo isso, porque rotulagem, vou encaixar ela aqui. Um aluno às vezes assim, eu estou sempre procurando que tipo de pessoa você é. E aí quando eu consigo, que eu digo, é aqui. Aí você tem uma atitude que eu penso, não, mas não é isso que eu estava pensando. Eu digo, nossa, eu ainda continuo viva, porque a hora que me encaixar, eu acho que eu me sinto morta naquilo que me demove enquanto sujeito, aprendiz de mim mesmo, sabe? Que legal, que legal. Conversaria com estranho. Com um estranho, né? Da surpresa e também. E exatamente desvendar esse processo de ir pra Rondônia, de encontrar o diferente, aquele que não espera nada de ti também, né? Nara, um prazer inenarrável, muito legal. Eu sei que a gente poderia continuar aqui muito mais tempo, tem muito mais conteúdo para trazer, mas eu acho que o nosso tempo já estourou. E muito legal trocar essa experiência contigo. Eu te pergunto também, quem gostaria de entrar em contato contigo, te conhecer mais, como é que faz hoje pela internet? Qual seria o acesso a Nara Norberg? O acesso mais fácil, tem o Facebook. Sim. Né? E tem o e-mail. Esse é o acesso mais fácil. O e-mail é nnornberg@yahoo.com.br. E é o mesmo nnornberg Facebook. Legal. Todos esses contatos, assim como os autores, estarão ali no blog, constarão aí, quem quiser acessar. E que legal, né? Um privilégio estar com você. Privilégio. E daqui a pouco, aqui em menos de uma hora, eu tenho aula contigo. Sim. Muito obrigado. Obrigado, querido. Valeu.